Sejam bem-vindos ao Podiarte, um canal voltado para artistas e talentos de Brasília para o mundo. Hoje o episódio está bem diferente, porque a gente vai falar sobre voz, técnica e arte. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está, com um especialista em voz aqui. Então você que quer cantar, que trabalha com a comunicação e quer melhorar a voz, assista esse episódio. Seja muito bem-vindo, Felipe Rodrigues, cantor, especialista em voz e fonoaudiólogo. Obrigado, Rai, pelo convite. É um prazer estar aqui no Podiarte e vai ser um prazer poder dividir com você e conversar sobre voz, que é uma paixão, sobre cuidado com a voz, sobre ciência. É o que eu amo fazer e vai ser um prazer e acredito que as pessoas vão adorar e se beneficiar muito desse encontro. Ai, maravilha. Você é especialista em voz artística e clínica. Isso. Qual a diferença? A especialização em voz clínica é para o tratamento das doenças, né, das disfonias. E na voz artística é além disso. O indivíduo não precisa necessariamente estar com uma disfonia para que procure o fonoaudiólogo. Ele pode procurar o fonoaudiólogo para impulsionar os seus resultados, para saber como usar a voz de melhor forma, para atingir melhores resultados e para impulsionar aquilo que ele tem feito de melhor. Então, para o seu canto, para a performance que ele ainda não dava conta, para atingir notas que ele ainda não conseguia, para fazer papéis, se preparar para papéis que são desafiadores para ele, a fonoaudiologia tem instrumentos para ajudar os cantores a otimizar os seus resultados. Ai, que ótimo. Felipe, eu consigo perceber que você consegue transitar muito bem nessas esferas, na ciência, na técnica, na arte. Quando você sentiu a necessidade de trabalhar a voz das pessoas? Que momento que você pensou, caramba, eu acho que eu vou cantar. Eu acho que eu mesmo consigo me preparar. Quando surgiu essa ideia? Eu não lembro de mim sem cantar. Então, Já começou ali, já vi, né? Eu sempre cantei. Eu ganhei meu primeiro cachê com 8 anos. E aí, quando eu fui estudar canto, quando eu fui para a graduação de canto, a professora levou uma fonoaudióloga para nos dar uma palestra sobre fisiologia da voz. Mas essa fonoaudióloga ela não era especialista em voz. Então ela não falava a mesma língua que a gente. Enquanto a gente estava falando nos termos artísticos, ela falava nos termos científicos para a área da saúde. E foi uma confusão, foi uma bagunça aquela palestra. Porque nem todo fonoaudiólogo é um especialista em voz? Não. A fonoaudiologia tem inúmeras especialidades, né? Pode ser especialista em áudio, em disfagia, que são problemas de deglutição, em voz, no cuidado com os bebês, no cuidado com os idosos. Existem inúmeras especializações. E quando eu fui para aquela palestra, eu entendi que ali tinha um lugar muito rico, onde eu poderia me beneficiar muito, mas que aquela pessoa não falava a mesma língua. E pensei que poderia ser muito interessante se alguém pudesse transitar exatamente no que você está falando, entre a arte e a ciência, e pudesse falar aquelas duas línguas, né? E aí, no meio da graduação de canto, eu comecei a fazer a graduação de fonoaudiologia. Hoje em dia, a gente tem um número muito maior de pessoas que são cantores e fonoaudiólogos, e essa linguagem ficou mais acessível, ficou mais fluida entre as duas áreas. Até por causa da internet, porque todo mundo tem mais facilidade em pesquisar e tem a informação na mão. Mas essa foi a motivação. E eu sempre quis cuidar das pessoas e sempre quis cantar. Então a fonoaudiologia foi o cenário perfeito. Ai, que ótimo. Você, como especialista em voz, preparador, né, de canto, você acha que você consegue trabalhar também essa vertente para os comunicadores? Aí, claro, né, gente, eu tô pegando um pouquinho aqui para mim e tal, não só pelo canto, mas o trabalhar dessa voz. Eu te procuro, mas eu não quero cantar, mas eu quero trabalhar mais a minha voz, ver se tem alguma coisa ali que tá pegando, deixar ela mais fluida, porque a gente tem mania de ficar... que aquela, deixa eu fazer isso, que aí minha voz vai ficar mais fluida. E, na verdade,
como você tinha até falado anteriormente, que atrapalha, né? Sim, a fonoaudiologia é a ciência da comunicação humana. Então, sim, a gente tem essa habilidade para trabalhar além do canto. Então, para as pessoas que querem se comunicar bem ou oratória, hoje em dia a gente tem deixado a gente não tem deixado o termo oratória, na verdade, mas a gente tem trabalhado além da oratória, a gente tem trabalhado a comunicação humana. E a comunicação em competência comunicativa. A gente sabe que um bom comunicador, acima de tudo, é um ouvinte atento. Essa frase da doutora Mara Belal. Então a gente trabalha os processos da comunicação. E a voz é um desses instrumentos, não é? Então, se eu tenho uma boa linguagem, eu tenho o conteúdo muito bem elaborado na minha cabeça, eu sou uma pessoa que sabe ouvir, mas na hora de me expressar, a minha voz é fraca, a minha voz é rouca, essa forma pode me atrapalhar no processo de comunicação. Por mais que eu tenha clareza daquilo que eu vou dizer, do meu discurso, esse instrumento ele precisa ser trabalhado para falar com assertividade, para falar com firmeza e atingir o objetivo daquilo que eu quero me expressar. Então, os grandes executivos, pessoas aqui em Brasília especialmente, né, do executivo, do judiciário, procuram a fonoaudiologia a fim de melhorar sua comunicação, e uma das coisas onde a gente mais trabalha é na expressão, na forma, porque o conteúdo a pessoa já deve ter, né? E essa forma de expressar é algo que a gente trabalha muito. Então, você citou aqui um caso de pigarrear, por exemplo, que pode gerar lesões, por exemplo, né? E quando a gente vai ouvir alguém, quanto mais limpa essa voz, mais projetada, a forma com que se coloca cada uma das coisas que se quer expressar faz diferença num discurso e na comunicação como um todo. Muitos artistas te procuram? Porque assim, a gente tem uma vertente muito grande de artistas. A gente pode falar de atores, de cantores, de artistas plásticos. Então assim, a arte é muito expansiva, ela é muito extensa, né? Muitos artistas te procuram para fazer essa preparação? Muitos artistas procuram, e é o meu público assim, alvo, inclusive, cantores de todos os segmentos, então cantores religiosos, que têm uma demanda vocal enorme, cantores sertanejos, que aqui no Centro-Oeste também tem um grande público, cantores de barzinho, né, que tem uma demanda diferente por um ambiente não controlado e outros fatores que dificultam e que dependem da voz para o seu sustento. Uma coisa é tratar de alguém que canta no karaokê com os amigos e tem sua carreira paralela. Outra coisa é tratar desse instrumento para alguém que depende dele para o seu sustento. Então, a procura ela é importante, e é importante que as pessoas saibam que existe um profissional que pode ajudá-las nesse processo e garantir a elas uma longevidade vocal. Aos 20 anos tudo funciona, né? Mas para quem trabalha com voz, precisa construir uma carreira, longevidade vocal é uma coisa que se precisa pensar. Então, esses hábitos, agora, não vai fazer nada com a sua voz. Mas durante muitos anos de hábitos deletérios, de hábitos nocivos para a voz, isso pode acabar interferindo na carreira dessa pessoa. Você está falando de hábitos. Eu vou pegar aqui um hábito que eu tenho. Vou mostrar para vocês. Não é novidade, é o café. E aí você pode falar também não só sobre o café, que é uma bebida quente, tem cafeína, como também da água gelada, da bebida alcoólica. Porque assim, a gente vê muitos cantores ali que têm o hábito de tomar uma bebida alcoólica enquanto está no show. Isso atrapalha esses hábitos? O café, uma água gelada, uma bebida alcoólica, atrapalha ou isso só é mito? Então, existem muitas verdades e muitos mitos, né? Por exemplo, o café. Não há problema nenhum em tomar uma xícara de café. Mas essa já é a segunda ou a terceira? Os meninos podem me ajudar. Não sei, mas perdi as contas. O que você precisa identificar? Por exemplo, se você tem refluxo,
o café ele pode piorar o seu refluxo, né? E o refluxo pode chegar em vias mais altas, inclusive na laringe, onde estão abrigadas as pregas vocais. Se isso acontecer, esse ácido que sobe acaba ferindo ali essa região da laringe, a própria prega vocal, e aí você fica doente, né? Você pode ter uma inflamação dessa região, da prega vocal. Então, é como dosar as questões, né? Então, por exemplo, a gente atendeu um paciente da Escola de Música de Brasília e ele relatava que tomava 4 litros de café por 4 dia. litros? 4 litros, eu falei... Ele passou de mim, gente. Ganhou de você, assim. Ganhou. Então, é como dosar as questões, né? Então, não é nunca mais tomar um café. Mas saber tomar, né? Saber, exato. O álcool, né, não é nunca mais tomar uma taça de vinho, mas evitar em períodos em que você vai ter uma grande demanda vocal e balancear, né? Você está tomando café, mas está tomando uma água para hidratar. Então o café desidrata, a água hidrata. A mesma coisa... Posso fazer isso com vinho, né? A mesma coisa com o vinho, exatamente. Então é como dosar as questões, né? E aí é óbvio que se você tiver numa alta demanda ou tiver com questões de disfonia, pode ser que fonoaudiólogo, vamos tirar nesse período até que você melhore e aí te reabilita, te coloca no lugar de novo para que você possa desfrutar das coisas que você gosta de fazer. Um cantor com aquela agenda intensa de cantar, sai, faz um show aqui, tem que viajar, às vezes parece uma rouquidão. Tem alguma técnica, algo que ele possa utilizar para diminuir essa rouquidão ou para que ela suma ali? Então, o que a gente precisa entender é o seguinte: quem tem uma demanda assim tão intensa precisa de condicionamento. Então, esse condicionamento precisa ser feito previamente. Eu não posso pensar que eu vou ter agora uma turnê no mês que vem e uma semana antes eu vou procurar um fonoaudiólogo para pedir uma lista de exercícios e que isso vai me salvar. A gente precisa entender que esses processos são musculares e musculatura é como ir à academia, né? Então, se você quer disputar uma maratona, não vai ser se preparando um mês de antecedência. Se você nunca correu, com um mês de antecedência que você vai conseguir correr a maratona. Você vai precisar de um condicionamento físico para conseguir fazer aquilo que você se propôs a fazer. Então são músculos também, só que são músculos menores, mas eles precisam desse condicionamento. Então o acompanhamento, nesse caso do fonoaudiólogo, é essencial. Não só para desfazer as disfonias em casos emergenciais, mas para condicionar e dar para aquele profissional condições de fazer aquilo que ele precisa fazer. E o que você, mesmo com todo esse processo, o que você disse pode acontecer. Pode ser que fique gripado, que tenha uma laringite, alguma coisa, e às vezes o compromisso é inadiável. Quando dá para adiar em caso de uma doença grave, grave quando eu digo não é grave assim, mas de uma laringite, algo mais específico, deu para adiar? A gente consegue adiar? Ok. Se é impossível, a fonoaudiologia também tem recursos para atendimento emergencial, mas precisa ser feito com o profissional do lado. Não dá para prescrever assim uma dica que, faça isso, não tem uma dica milagrosa, uma receita da vovó. Fazer um exercício aqui não. E vai voltar. Preciso de alguém do lado para fazer com segurança e depois da performance precisa desse fonoaudiólogo do lado para desaquecer, para tentar reduzir edema e garantir que aquilo não piore para que ele continue então na sua turnê, na sua agenda tão cheia. Interessante você falar isso, porque sabe de que eu lembrei? Do Zezé. Porque ele perdeu ali um pouquinho da voz, né? Ele não consegue alcançar mais, não sei se seria o termo correto, o timbre de voz que ele tinha antes, né? Por que isso ocorreu? Pela quantidade, Porque assim, ele tem muitos anos de carreira, eu não lembro agora a quantidade de anos, mas muitos shows e tal, são muitos anos. Isso pode vir a acontecer da voz ir falhando, ou talvez ele não tenha tomado os devidos cuidados. O que você acha? Qual a sua opinião em relação a isso? Eu penso que quando você procurar um profissional, você deve confiar a ele esse cuidado.
e ouvir e seguir as recomendações. Então, à medida em que você tem uma disfonia, tem alguma questão delicada, você precisa confiar na pessoa que estudou para fazer aquilo e entregar a sua voz, porque aquela pessoa sabe do que se refere. Então, eu não conheço a fundo o caso do Zezé, mas me parece que ele fez uma cirurgia. E aí a cirurgia acaba que gerou uma cicatriz na prega vocal e agora ele perdeu essa mobilidade que ele tinha anteriormente, essa mobilidade da mucosa, e hoje a voz não responde como respondia antes. Então, as questões para o cantor, como eu disse, elas precisam ser olhadas só como cantor, não, para o ator, para quem é profissional da voz. Precisam ser olhadas com cuidado a mais, porque ele depende disso. Se eu pego alguém, a voz é importante para todo mundo, não é isso que eu estou dizendo, mas assim, sim, se eu pego alguém que não trabalha com a voz, que não é profissional da voz, que não é um artista, né? Às vezes a rouquidão é algo que ele não se importa. Que ele ignora, vai lá com sprayzinho, própolis. Sua voz tá rouca, ele não se importa muito com isso. Ao passo que quando você vai para o cantor de ópera, se tem um mínimo de soprosidade, para ele o mundo já está se ruindo, assim, sabe? Porque a relação com a voz é diferente. Então, quando a gente vai tratar com o profissional da voz, todos esses passos precisam ser analisados entre o professor de canto, o fonoaudiólogo, o otorrino e o próprio artista. Para tomar uma decisão de uma cirurgia, esses elementos precisam conversar e estar muito seguros do que vão fazer, não é? Quem pode dar a garantia do pós-cirúrgico de uma cirurgia de prega vocal? Ninguém. Então, é recomendado, não é recomendado, a gente vai fazer, a gente vai assumir e assumir depois as consequências. Mas assim, precisa ter esse olhar de cuidado e esse olhar mais criterioso quando se trata de um profissional da voz. Tem artista que te procura, você passa ali os exercícios e ele volta e você, antes de perguntar, já sabe que ele não fez os exercícios? Muito! Você volta e então, muito, você não fez. A gente tem casos em que as pessoas vêm só para apagar incêndio, assim, ó, tá vindo aqui, não, aí eu prometo, doutor, vai dar tudo certo, eu vou fazer, e aí não faz. Aí faz um batidão, a voz fica ruim, tem um compromisso importante, aparece no consultório para apagar o incêndio. Tem. E tem aqueles casos em que as pessoas não se condicionam. Então, por exemplo, quando a gente faz um exercício e aí a pessoa, fiquei um pouco cansado, com 3 minutos. E aí, não, mas eu quero que você faça todos os dias. Fazendo todos os dias, eu sempre... Vira um hábito, né? Vira um hábito. Eu sempre comparo com a academia. Quando você troca um treino, né? Você sente, por exemplo, eu troquei o treino de braço, aí no outro dia o braço tá doendo. Aí você fala, não vou hoje não. Mas quando você continua indo e fazendo, daí uma semana... Você não tá sentindo mesmo. Aquele mesmo exercício não dói mais. Então, se a pessoa fez um exercício, fiquei um pouco cansado de fazer esse exercício. Aí volta daqui uma semana e aquele mesmo exercício causa o mesmo cansaço, a gente tem certeza que a pessoa não fez em casa. Opa! Exato, Então é difícil assim mentir pro fono, sabe? Eu vi que você trouxe alguns instrumentos, você pode explicar pra gente para que serve? Sim. Como é que utiliza isso? Sim, esse aqui é um Respiron. Ele foi criado para tratar as doenças respiratórias, mas a gente utiliza também para impulsionar os resultados na questão respiratória. A gente sabe que para o canto, especialmente, né, mas também para o ator, respiração é algo importante para a voz. É o ar que passa pela prega vocal que produz onda sonora. Então, ele é o combustível desse mecanismo, né? Então, se eu vou precisar de uma voz mais impostada, de uma voz mais forte, de frases mais longas em que minha respiração precisa ser maior,
eu preciso aumentar o volume de ar que entra, que eu armazeno nos meus pulmões, para que ele seja base desse combustível que vai fazer essa voz maior e mais potente. Então, esse é um instrumento que trabalha volume de ar. Então, aqui é respirão. A gente tem uma chavinha do 0 ao 3, e ele é um exercício inspiratório. A pessoa sopra o ar, aí inspira forte, as 3 bolinhas têm que subir. Então, começa ali do 0, e aí a gente prescreve a dose de quantas vezes, quantas repetições, né, de quantas séries, de quantas repetições você precisa fazer. Que esse já é um trabalho individual, né, que você faz. Individual, e aí vai condicionando a pessoa nessa questão respiratória. Às vezes a voz, você faz um exame de laringe, e aí nessa laringe não tem nenhuma lesão, mas a voz continua fraca. Às vezes é porque é uma questão respiratória. Tem exame? Você falou agora exame de laringe para ver se... Sim, o exame se chama videolaringoscopia ou videonasofibroscopia, que é feito pelo otorrino. O otorrino, então, introduz ou uma cânula pela boca ou pelo nariz e filma a laringe e filma as pregas vocais. Esse exame é fundamental para quem vai começar ou para quem já está na carreira, então fazer pelo menos uma vez por ano, que seja... uma vez por ano para garantir. É muito melhor prevenir do que tratar. Então, para quem é profissional da voz, de vez em quando passar ali no otorrino, fazer um exame, garantir que está tudo certo, passa no fono. E no caso específico, precisar tratar, a gente trata, e nos outros casos a gente condiciona ou trabalha para o impulsionamento dos resultados, né, para o aprimoramento. Então, esse é o Respiron, ele trabalha com as questões respiratórias e esses tubos. Então aqui a gente tem tubos de alta resistência, que são esses tubos aqui fininhos, onde a pessoa sopra e vocaliza, faz... Esses aqui são feitos sem água, e esse aqui que se chama... Por que eles são de medidas diferentes? À medida em que a gente troca tanto a espessura quanto o tamanho do tubo, eu mudo a intensidade do exercício, a carga do exercício. Então, esses aqui são de maior resistência e esse de menor resistência. Só que depende de como é feito. Esse aqui é feito imerso na água. Uhum. Então, uma garrafa de 500 ml, 250 ml de água, e a gente inicia, e aí depende qual o objetivo que se quer com esse exercício, né? Ele pode ser para o tratamento das disfonias, mas pode ser também para o aprimoramento de vozes profissionais. Então, esse exercício, à medida em que eu afundo mais o tubo, é como se eu estivesse aumentando a carga do exercício. Então, é como se lá na academia estivesse aumentando o peso à medida em que eu coloco mais o tubo mais imerso na água. E aí, para usar esses instrumentos, eu preciso dessa orientação. Então, que benefícios a gente pode ter? Esses exercícios aqui, que a gente chama de exercício de trato vocal semiocluído, isso aqui é só uma parte, os exercícios de tubo são só uma parte. Existem inúmeros exercícios que são dessa natureza. Esses são os mais populares e os que ficaram mais famosos depois que o pessoal começou a postar, né? Cantores famosos começaram a postar fazendo esse exercício, então eles ficaram muito famosos, todo mundo procura. Às vezes não sabem nem qual é o objetivo, liga, você tem. Você não me dedura, hein? Não tem... Lembra lá, alguém liga perguntando? Mas é que a pessoa precisa entender qual é o objetivo do exercício, né? Tem gente que às vezes nem quer saber, assim, só quer saber se você vende o equipamento, sabe? Mas ele precisa ser usado de forma consciente e com orientação. Então, esses exercícios ajudam tanto no tratamento das disfonias, quanto no aprimoramento dos profissionais da voz. E aí tudo vai depender de como a gente utiliza cada um desses instrumentos. Aqui é só uma pequena parte, a gente tem inúmeros recursos para transformar essas vozes em vozes melhores. Tem alguns cantores que utilizam, eu tô falando muito cantores porque assim,
Eu nunca vi atores usarem. Eu até tenho um. É aquele nebulizador portátil. Às vezes, principalmente quando eu vou apresentar um evento em um lugar mais rural, onde tem mais poeira, alguma coisa assim, eu sempre faço ali como ele é portátil, pequenininho. Isso ajuda mesmo ou é mito? Nebulização ajuda muito, nebulização com soro, especialmente para gente que mora aqui em Brasília, Esse tempinho maravilhoso. no período de julho a outubro. O que acontece? Mas, de novo, a gente precisa ter consciência do que faz. Eu não posso passar o dia com o nebulizador e não beber água. Porque você pensa assim, é soro, né? Eu vou estar não, aqui. assim, o que acontece? Beber água é o primordial, é a regra número 1. A gente precisa manter o corpo hidratado. Quando a gente bebe água, a gente faz uma hidratação sistêmica. A gente hidrata o corpo inteiro e hidrata a prega vocal de dentro para fora. Quando eu uso a nebulização, que aqui em Brasília pede, especialmente para quem vai utilizar a voz profissionalmente, eu estou fazendo uma hidratação direta em prega vocal e trato vocal. Então, eu ajudo de fora para dentro. Então, a questão ajuda muito, é super recomendado. Quem é profissional da voz deve ter um nebulizador, especialmente para quem mora em Brasília naquele período, e pode fazer uso mesmo da nebulização para hidratação, tanto do trato vocal quanto da prega vocal. Só não pode esquecer de beber água. Que é o que muitas pessoas esquecem, né? Eu tô na correria e tal, tô aqui com o nebulizador e vou entrar, esquece da água. Tem algum exercício que você consiga fazer com sons sem usar algum instrumento? Só com a voz? Tipo aquele sifuxipá, talvez seja. Tem. A gente brinca, inclusive, que é de fono raiz, né? Tem fono raiz, fono Nutella. É uma brincadeira, que na verdade... Então você consegue trazer essa mesclagem do raiz com Nutella? Eu acho que, na verdade, isso é uma bobagem. Eu acho que a gente tem que saber fazer os exercícios de forma raiz, mas ignorar recursos que vieram nos ajudar é uma bobagem, né? É uma bobagem. Se a ciência evoluiu, se a gente tem recursos para facilitar... Por que não usá-los? Por que não? Então, assim, eu sou do time do MEI nesse caso aqui. Então, sim, tem muitos exercícios. Tem um caso interessante, por exemplo, a minha professora, Elisete Gomes, que me ensinou canto em Belo Horizonte, veio para um show aqui conosco em Brasília e ela fez carreira, cantou La Traviata na Itália, cantou no Brasil inteiro, foi a primeira mulher preta a cantar o papel da Violeta em La Traviata no Brasil, que sempre a Violeta era uma mulher branca, né? Então ela foi a primeira a fazer esse papel no Teatro São Pedro, em São Paulo, estava lá. E ela nunca, jamais tinha visto um tubo desse. Então, ela é raiz. Ela é raiz. Então é possível, os exercícios que a gente trabalha, os exercícios de forma sem ter esses recursos, também é possível. Mas eles estão aqui e às vezes eles nos ajudam a impulsionar os nossos resultados. Então, sou do time dos dois. Você pode dar só um spoilerzinho pra gente, assim, de algum raiz? Aquele assim, esse aqui é legal. Tem alguns exercícios que a gente chama de universais, né? Então, vibração de língua sonorizada é muito comum, né? A gente vê na TV, enfim, que é vibrar a língua sonorizando. Por exemplo, esse é um exercício que faz a mucosa da prega vocal vibrar. Então, ele deixa essa mucosa cada vez mais maleável e isso tem o efeito de aquecer a voz, né? Quanto mais maleável essa mucosa melhor é o sinal sonoro que vai sair da sua boca, né? E aí, aliado a isso, as pessoas fazem escalas quando é para o canto e além de vibrar a língua, eu posso vibrar os lábios, né? Ou posso fazer o que na fonoaudiologia a gente chama dos fonemas fricativos, que é o som do V, do Z ou do J comprido, por exemplo.
Parece uma bobagem, né? Faça por 3 minutos, depois me conte como foi. Anotem a dica aí, ó, 3 minutos. Me conte como foi o resultado. O que você tem que tomar cuidado? De fazer sem tensão, enfim. Todos os exercícios, eles têm um objetivo, né? Só preciso saber o que fazer e depois de um tempo, os cantores acabam aprendendo, assim, né? Como aquecer a própria voz, que exercícios funcionam melhor para eles. Entendendo, né? Como é? Isso, o próprio canto é muito um autoestudo, de autorreconhecimento, de sentir-se, né? Quando a gente está dando aula de canto, eu posso te dar muitas dicas, tenta fazer isso, tenta sentir aqui, essa voz assim e tal, mas só você pode sentir. E só você, esse som que saiu me agrada com esse ajuste que eu fiz. Então a gente acaba dando dicas sinestésicas, auditivas, né? Mas no final é o próprio indivíduo fazendo que sente que esse ajuste funcionou, que é confortável e que o som que sai o agrada e agrada as pessoas. Tem algum caso, assim, aquele bem curioso, de alguém que chegou, eu quero trabalhar minha voz, acho que eu quero cantar, mas só para cantar no banheiro. E de repente a pessoa cresceu que você falou assim, e porque queria cantar só no banheiro. Tem um caso muito interessante de uma pessoa que chegou até mim, trazida por uma outra pessoa, e a pessoa estava completamente afônica, a pessoa não dizia nada. A gente trabalhou a voz dessa pessoa, ela tinha uma disfonia que a gente chama de disfonia psicogênica. Ela entrou no consultório sem falar nada, não saía nada, e saiu falando. Ela se encantou tanto com o trabalho da fonoaudiologia, e alguém disse assim, você sabia que ele também dá aula de canto? E ela disse assim, pois eu vou me inscrever. Essa pessoa que entrou sem falar nada. Sem falar nada. Aí eu disse, mas você canta? Ela, não é aula? Então eu vou para aprender. E aí ela fez a inscrição no mesmo dia. E aí no dia da aula ela estava lá. A gente tem um curso de canto em grupo. Então ela fez inscrição, foi para esse grupo e em um semestre ela foi para o estúdio, gravou uma música que hoje está em um dos nossos EPs em todas as plataformas digitais, e ao final do semestre ela estava no palco, no teatro aqui em Brasília, cantando, se apresentando. No primeiro show ela só cantou 5 ou 6 músicas, se não me engano. Só 5, 6, né? Só ela não cantava nem Parabéns a Você, e aí... ela nem falava na verdade, né? Quando chegou, e depois... cantou e agora está conosco. Ela disse que tem contrato vitalício assinado comigo e agora canta todas as músicas do repertório dos shows que a gente faz semestralmente e já fez solo, inclusive, em um dos nossos espetáculos. Até solo. Uau! Mas assim, peraí, para eu entender um pouquinho, você oferece tudo isso na sua aula de canto? Então, a ECO, que é o espaço da comunicação onde eu trabalho, tem duas vertentes. Tem uma vertente que é clínica e tem uma vertente que é de ensino. E lá a gente tem... e como a gente entende, como é um espaço de comunicação, a gente entende que a arte é uma forma de se comunicar, das mais antigas e das mais belas, né? Você há de concordar comigo? Com toda certeza. E lá nós fizemos, então, esse curso, que é o curso de canto em grupo. É um curso semestral, e com aulas semanais, e qualquer pessoa pode participar. Opa, calma aí. Deixa eu anotar aqui. Já tem seu número. E eu acho que esse é o diferencial dessa turma e é a beleza desse grupo. Então a gente tem pessoas muito experientes no canto e pessoas que nunca cantaram. E estão ali juntas. Estão ali juntas. Negócio, ela sabe mais do que eu. As pessoas podem pensar, isso não vai funcionar, porque acaba funcionando super. Você já pôde assistir um dos nossos espetáculos. Sensacionais, que a gente vai comentar sobre isso já. As pessoas acabam aprendendo umas com as outras, um mais experiente aprende porque está ensinando.
o menos experiente aprende com o outro que é aluno, né? Vou citar o Vygotsky, que fala que os iguais falam a mesma língua. Então, a gente constrói ali um grupo que no final fica no palco, nas gravações, homogêneo. Então, é óbvio que alguns têm mais facilidade que os outros, que uns acabam sendo âncoras ali de naipe, né, que ajudam. E isso não é um problema para a gente. O que a gente gosta e preza é que qualquer pessoa pode estar ali e qualquer pessoa pode, no fim, participar de tudo isso. Então, o curso é semestral, com aulas semanais de 2 horas de duração. E, além disso, os alunos têm a oportunidade de gravação no estúdio profissional. Olha, gente, já pensou eu cantora? Sim, e essas gravações acabam se tornando EPs, né, que vão para as plataformas, para o Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube Music, todas as plataformas de música, para o mundo inteiro ouvir. E tem 2 atendimentos fonoaudiológicos comigo, particulares, individuais, para que a gente cuide daquela voz, ou que está entrando agora para dar conta do semestre, ou que já vem cantando para fazer a manutenção e consiga. Todo aquele cuidado, né? Isso, de cuidado, e a oportunidade de participar do espetáculo no final do semestre. Será que a gente pode parar um pouquinho aqui só para eu me inscrever logo para não perder a oportunidade? Eu acho que você está demorando já. Porque ele está falando isso, gente, porque eu já recebi o convite. Então fica o convite aí para vocês também. Vamos lapidar essa voz. Vamos falar um pouquinho sobre esse espetáculo? Vamos. Porque sim, envolve a arte assim de uma forma estrondosa, sabe? Eu tive a oportunidade de assistir. E sim, teve atuação ali. Eu quero que você até me explique ali se aquelas pessoas são atores ou se são cantores, porque ao mesmo tempo que eles estavam encenando, do nada eles começavam assim, não é do nada, né, gente? Mas ensaiado, começavam a cantar e o público ficava assim, eu fiquei extasiada. Explica pra gente, são cantores e atores? Essas pessoas que estavam lá, esses cantores e atores, vem dessa preparação que você faz semestral? Essa galera ou não? São pessoas de fora que você convidou para participar desse espetáculo? E fala também um pouquinho sobre o nome, né? Por que Sina? Todos aqueles que estavam cantando, sim, são dessa turma. Então, que top. As pessoas pensam assim, eu vou entrar, mas eu não... Acho que não vou participar do show. É só no primeiro mês, depois o grupo já abraça, é um grupo muito acolhedor, o grupo abraça e acaba que as pessoas, no final, quando vem, já estão no palco, vestidas e cantando. Então, sim, todo mundo que cantou é parte desse grupo que a gente prepara durante um semestre. Os atores não, os atores são contratados e a concepção do espetáculo... Por que Sina? Porque a gente fez um espetáculo baseado numa história real de 2 amigos, né, que se conheceram em Brasília, e a gente quis contar essa história desse amor de amigos, né? É muito comum falar de um amor eros e tudo, e a gente queria falar desse amor entre 2 amigos, muito genuíno. Então a gente faz a concepção inteira do espetáculo, né? Aquele espetáculo é inteiro, inteiro não, né? Mas que as músicas são do Djavan e da Marisa Monte. Então o espetáculo Sina é com músicas do Djavan e Marisa Monte. Os arranjos são inéditos, né? Arranjos de uma arranjadora querida, Malu Ribeiro, de São Paulo, que escreve especialmente para esse grupo. Então, já tem uma identidade, né? Quando vocês forem ouvir os EPs e assistir os espetáculos, o grupo já tem uma identidade musical que é assinada em parte pela Malu Ribeiro, que faz parte dos nossos arranjos. E o texto foi de uma escritora também de Brasília. Não, vários artistas envolvidos. Vários artistas envolvidos, e os atores também aqui de Brasília. E contando essa história que entre as cenas é contado também pelas músicas desses 2 gênios da MPB.
E é um privilégio, assim, para as pessoas que nunca cantaram, né? Vou cantar Marisa Monte, vou E cantar... ver aquela plateia, né? Porque eu cantei lá uma plateia horrores. E são músicas que não tem como, né? A plateia responde cantando junto e acaba se envolvendo muito naquela história, né? A história é muito envolvente, todo mundo tem um amigo que você pode nomear, né? Talvez, quando a gente fala no amor eros, tem épocas que você vai pensar assim, estou sem alguém, estou com alguém, ou estou desiludido. Com amigo é mais difícil que isso aconteça, né? A gente sempre tem uma referência de um amigo querido. Então, foi um espetáculo que todo mundo se identificou e que as pessoas se envolveram tanto na história por ter essa relação, quanto no repertório que está na boca de todo mundo, né? A gente tinha Oceano, Sina, Seja Feliz, Ainda Bem, Te Devoro. E tá no EP, para quem quiser ouvir, é só procurar lá nas plataformas. Ai, sensacional. E o figurino de vocês? Que vídeo que vocês estavam ali trocando. Falei, lindo isso. Nós estamos hoje na nossa 9ª edição. E as coisas foram se transformando, assim, né? No início, a primeira turma não ia ter espetáculo, a gente ia só fazer como toda aula de canto. Faz a aula Juntou e todo mundo, fica todo mundo e pronto. Só que ficou tão bonito que a gente pensou, não, a gente precisa mostrar isso. Vamos esconder essa arte, né? Vamos guardar assim debaixo da cadeira, vamos mostrar E enfim, e a gente fez no prédio mesmo onde funciona a Eco, que é o edifício Isis. A gente fez lá mesmo, assim. A gente ficou numa expectativa e tal. E aí foram 130 pessoas no primeiro espetáculo que a gente nem esperava que fosse. E aí ficou tão bonito, a gente pensou tanto que era isso que a gente queria fazer, que o segundo a gente fez no Teatro do IDP e a gente anunciou uma sessão e aí em uma semana acabaram os ingressos da primeira sessão e a gente teve que fazer 2. Então foi tomando outras proporções. E aí a gente não podia mais ir de qualquer forma, né? Assim, cada um combinar a roupa. Então, por algum tempo, a gente passou a pensar nisso como forma de comunicação, de arte e parte do espetáculo também, né? Então, um designer que é um amigo querido, Rodrigo Robson, desenhou os figurinos do espetáculo Estradas, do espetáculo Seasons of Broadway também, ele desenhou, e me lembro se ele fez mais algum. Então tinha uma assinatura de um designer importante, assim, né, muito talentoso, e no do Sina a concepção foi minha, mas a gente sempre pensa nisso como identidade visual também, assim, como pensando em comunicação, né, que tudo comunica, né, então o figurino precisava comunicar alguma coisa também, então o espetáculo é pensado em todos os detalhes, desde a arte que você recebeu, uma caixinha, gente, a caixa linda, eu fiquei com dó de abrir, tava linda, na camiseta, no banner, no convite, no figurino. Tudo é pensado para que tenha um eixo condutor e que tudo comunique aquilo que a gente pretende passar para o público. Uau! Você já preparou algum artista famoso que você falou, eu preciso falar dela ou dele? Bom, eu acho que o mais marcante para mim foi fazer a preparação da Lineker quando ela veio aqui a Brasília. Eu não sou preparador da Lineker, preparadora da Lineker é minha grande amiga, fonoaudióloga Thaís Vaiano, de São Paulo, mas que confiou a mim quando ela veio aqui e ela não pôde estar, essa honra, esse privilégio de fazer a preparação dela no show em que ela fez aqui. E foi uma aula para mim, foi um privilégio ver tanto profissionalismo, ver de fato alguém que trilha esse caminho tão perfeito, tão bonito que a gente está falando aqui, de se preocupar com os detalhes,
de ter um preparador vocal, de pensar na voz, de pensar em hábitos, em exercício, do que pode comer, do que não pode, se bebe água, se nebuliza, se está hidratado, se descansou. É um exemplo assim de profissional e de ser humano lindo, incrível. Foi um prazer e uma honra que eu tenho muito orgulho de dizer que por um dia pude contribuir para o espetáculo da Aline, que foi realmente marcante. Assim. Uau. Tem mais algum que você queira citar? Tem algumas, mas não vou cometer isso para não ficar. Não cometer nenhuma injustiça com ninguém, mas eu acho que. Ai, como assim? Ele esqueceu de mim, eu estive lá. Citando a Aline, que foi a mais recente, assim, né? E foi realmente marcante. Assim. A gente pode falar que voz é arte? Voz é muito difícil conceituar assim, né? O que é voz? Eu posso dar um conceito técnico-científico. Eu quero o conceito do Felipe Rodrigues. Pois é. Esse que é cantor, fonoaudiólogo, que é especialista em voz. Quando eu estava ministrando disciplinas de voz na UNB, para o curso de fonoaudiologia, eu sempre dizia para os alunos, a gente tem conceito de voz de disfonia, mas a gente não tem conceito de voz normal, assim. Voz é um evento psicofísico. Ela é uma expressão, assim, do indivíduo. Ela é identidade, ela é sentimento. Então, uma mãe que ouve um alô diferente de um filho no telefone, sabe, só um alô, ela sabe que tem alguma coisa errada. É um caminho, né, pelo qual as pessoas se expressam e o caminho em que eu consigo me expressar da minha forma mais genuína, assim, né? Quando eu era adolescente, minha mãe dizia que eu falava para dentro. Esse menino fala para dentro. Era sempre muito tímido, falava muito baixo. E quando ela me via cantando, ela se assustava assim, mal fala e de repente, porque ali eu conseguia me expressar. Quando eu vivo alguma coisa ou muito maravilhosa ou muito terrível, eu penso que eu preciso fazer alguma coisa com aquilo, transformar aquilo em arte, para ressignificar e poder seguir. Eu acho que o artista faz muito isso, né? Ou uma grande alegria ou uma grande dor pode virar uma coisa linda, né? O Milton dizia, de tudo se faz canção, né? E foi a forma com que eu consegui me expressar e com que eu sinto que as pessoas têm de se sentirem elas, tanto em identidade quanto em expressão. Quando a gente atende a população trans, vem uma queixa assim, essa voz não é minha. Eu não tenho tem alguma coisa errada. Isso aqui não sou eu. E é tão bonito quando a gente consegue se sentir representado pela voz com que a gente ouve, que sai da gente, né? Por exemplo, eu quando tenho laringite, todo mundo fala, nossa, você está com a voz, que eu fico com a voz grave, eu odeio, eu gosto dessa voz aqui, essa voz aqui que é do Felipe, aguda. Eu não quero ter aquela voz grave, porque é a minha identidade, ela me representa. Quando eu escuto isso aqui, não, sou eu falando. Opa, esse é o Felipe. Esse é o Felipe. É difícil essa pergunta que você me fez, assim, voz é arte, com certeza, com certeza. Voz é comunicação, é expressão, e eu escolhi porque para mim é uma das expressões artísticas mais lindas, né? Quando eu assisto vídeos das pessoas, famosas ou não, no mundo inteiro, que hoje a gente tem o mundo inteiro na palma da mão, quanta gente talentosa ao redor do mundo, e que lindo é ouvir um canto, desde um canto muito simples, mas profundo, a grandes performances. Assim, eu sou um apaixonado pela voz humana. E tem limite para essa arte?
sei se a arte tem limite, né? Limite físico talvez, mas de alcance, de profundidade, eu acho que não. Eu acho que não. Eu sempre misturo, tá? A arte e ciência. Então, Você consegue transitar muito bem, fique à vontade. Cada evento que se vive forma um engrama no cérebro. Eu adoro pensar sobre isso. Então, quando eu canto, quando você foi assistir o espetáculo lá no teatro, eu criei um engrama no seu cérebro. Olha como isso é profundo, né? Daquelas 500 pessoas que estavam sentadas, minha voz e aquele espetáculo criou uma imagem por via auditiva, pelos olhos, e criou no seu cérebro um engrama, uma memória que pode ter ficado gravado, pode ter sido esquecido por alguns, mas o poder que é isso, né? E então eu acho isso fantástico, assim, como a gente consegue atingir o outro e provocar no outro sensações absolutamente diferentes, né? Teve gente que saiu super alegre, falando assim, que maravilhoso, que lindo. Teve gente que saiu chorando, assim, você me fez chorar muito. Então, foi o mesmo espetáculo, mas como que esse emissor acaba trazendo para o público e para a mente, para o coração de cada um, sentimentos tão diversos e atingindo as pessoas de forma tão distintas. Vários artistas, vários talentos passam aqui no Pod Arte. E o que você poderia dar de dica para esses artistas, para esses talentos? E até para as pessoas que querem projetar mais a voz. Bom, eu costumo, tanto quando estou ensinando para os alunos da graduação, quando estou recebendo para o estágio, ou quando estou com um artista que chega para mim procurando um atendimento, eu faço uma alusão a lápis de cores, assim. Então, a pessoa chega às vezes, já com, sabe aquela caixinha pequenininha de 6 ou 12 cores, sabe? E dá para colorir muita coisa com aquilo, dá para fazer um monte de trabalho bonito. Mas cada recurso que a fonoaudiologia, que a aula de canto, que alguém que é habilitado para trabalhar a voz entrega para aquele indivíduo, é um lápis de cor a mais, no final das contas. E aí no final eu quero aquelas caixas que abre assim, sabe? Você fala, mas tantas cores. E aí o que eu quero é entregar muitos lápis de cores e no final que a pessoa colore e faça a arte que ela quiser, com as possibilidades que lhe foram entregues, de acordo com o que ela entende de visão de mundo, de perspectiva de arte, para que ela possa se expressar e tocar as pessoas, assim. O conselho é que as pessoas... que existia há um tempo atrás, e eu acho que está acabando, ainda bem que está acabando, de que a técnica ofuscava a arte, que ela limitava, que ela era cerceadora da expressividade. Na minha opinião, isso é uma bobagem, assim. A gente não serve a técnica, é ela que nos serve. Então a técnica é para que você seja o melhor que você pode ser, que você tenha todas as possibilidades à sua mão e que depois de um tempo isso sirva para você se expressar da forma com que você quiser, mas com segurança e com qualidade. Então eu sou desse time, assim. Eu não acho que a técnica limita nenhum artista, eu acho que ela, pelo contrário, ela dá mais recursos e condição de novo, usando essa palavra, longevidade para o artista ter muito tempo de carreira, de expressividade. E então, meu conselho é esse: procure alguém que consiga te orientar de uma forma segura, ciente do que faz. Precisa ser alguém que realmente entenda. Você falou muitas vezes, citou muito que eu sou especialista em voz, mas para trabalhar com cantor, com ator, com profissional da voz, tem que ser especialista em voz. Então, eu sou fonoaudiólogo, que legal, mas
Se você é profissional da voz, você deve procurar um especialista, porque ele vai te conduzir num caminho melhor e isso vai te dar todos esses recursos e condições de fazer uma carreira brilhante. Como a gente pode ter acesso a você? Qual é o seu Instagram, da Eco? Já deixa aí para quem está em casa. Eu já tenho, né? Então, já deixa para quem está em casa para te procurar. O meu Instagram é Felipe_O_Rodrigues e o da Eco é eco.fono. Quer deixar um recadinho final aí para quem está em casa assistindo? Bom, então, para você que é cantor, ator, artista, profissional da voz ou que quer se comunicar de uma forma melhor, mais assertiva, a fonoaudiologia é um caminho seguro, eficaz para que você possa fazer isso da melhor forma. Eu estou inteiramente à disposição e faço isso com tanto prazer que acaba tendo resultados que podem te garantir tudo aquilo que você procura. Então, vai ser um prazer poder trabalhar com você. Quero deixar o convite para quem tem vontade de cantar para o nosso curso de canto em grupo. Ele é semestral. A gente está assim, já começou os ensaios para o espetáculo de junho, que já tem data, inclusive, mas ainda dá tempo, caso você queira. Nós estamos ali na Asa Norte. Nós temos 2 opções de dias, temos quarta-feira de 19h30 às 21h30 e quinta-feira de 19h30 às 21h30 para o curso de canto em grupo. E se você quer o curso individual para um atendimento especializado, também é só mandar uma mensagem no Instagram e vai ser um prazer poder te ajudar. Eita, coisa boa. Felipe, muito obrigada por sua presença aqui no Pod Arte, muito obrigada pelos ensinamentos, por mostrar pra gente um pouquinho dessa lapidação, dessa ciência, dessa técnica. Gratidão imensa. Foi um prazer enorme e agora só espero você conosco. Eita, estou intimada. Então, você artista, você comunicador, vamos juntos aprimorar a arte da voz. Então já clica aí para curtir, comenta e ativa o sininho para receber a arte em primeira mão.